Olá, meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Francisco Carvalho, aqui outra vez, hoje, 12 de novembro, e neste vídeo eu vou falar sobre o absurdo contrato que Dória assinou para comprar vacina contra a Covid-19. O contrato dá total poder àquele país asiático, aquele país vermelho que eu não vou mencionar o nome dele aqui, o contrato que Dória assinou para a compra da vacina contra a Covid-19 dá poderes absolutos para o outro lado é o país asiático. Este contrato é um absurdo, é um contrato, além de dar total poder à outra parte, que é o país asiático, também tem um acordo entre eles que o contrato deve ser ultra confidencial. Se você não está inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreva agora e deixe o sino ligado para ser notificado quando eu postar um vídeo novo, e também compartilha com todo mundo, porque todos precisam saber deste absurdo contrato. Gente, no vídeo anterior eu falei que tem interesses enormes, interesses gigantes por trás dessa vacina, esta vacina contra a Covid-19, que é a Coronavac, da Sinovac, daquele país asiático lá do outro lado, quase do outro lado do mundo, tem interesses absurdos, há interesses gigantescos, enormes por trás, e agora foi descoberto. E como vai ficar agora? Porque tem um acordo entre eles que este contrato deveria ser ultra confidencial. Os brasileiros, ninguém, as autoridades aqui do Brasil não deveriam saber, e os brasileiros não deveriam saber, os paulistanos não deveriam saber desse contrato, mas veio à tona, minha gente, e eu vou colocar aqui, antes de ler, antes de comentar sobre este assunto, eu vou colocar aqui o áudio, eu não vou colocar o vídeo por questões autorais, mas vou colocar o vídeo aqui para que você possa acompanhar na íntegra um pouquinho deste assunto. Exclusivo, um contrato ultra confidencial, mas sem definição de valores e de quantidades. É exatamente nesses termos que foi firmada a parceria entre a gigante chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. As cláusulas do contrato para testar e produzir a Coronavac, anunciado em junho como histórico pelo governador João Dória, revelam outras prioridades. É a apuração que o Caio Junqueira traz para a gente na semana em que a vacina mais politizada do Brasil chegou a ser suspensa. Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. É isso aí, nós conseguimos acesso à íntegra dos contratos sigilosos que o Instituto Butantan assinou com a farmacêutica Sinovac. O contrato principal foi assinado no dia 8 de junho, tem 21 páginas e 18 artigos. A gente vai mostrar agora os principais trechos desse documento, cujo nome oficial é, abre aspas, Acordo de Colaboração de Desenvolvimento Clínico. Bem, o que de cara chamou muita atenção é que em nenhum momento do documento há menção a preços e a quantidade de doses de vacinas a serem produzidas. As menções a esses dois componentes aparecem de maneira, vamos dizer assim, superficial. Olha aí nesse destaque que está logo na página 5 do acordo. Ambas as partes, no caso a Sinovac e o Butantan, têm o objetivo de discutir e definir um preço de mercado razoável para o fornecimento da vacina importada assim que possível. Agora a gente vai ver outro destaque, Esse coloca o Laboratório Paulista como único financiador dessa fase 3 da vacina. Vamos ver, sobre o patrocínio, Esse é o termo que está lá no artigo 4 desse contrato. Abre aspas, o Butantan será, a seu próprio custo, o patrocinador do estudo clínico da fase 3 da vacina no Brasil, sendo responsável pela sua execução.
Agora vamos ver um outro trecho muito interessante também, que revela as pretensões das partes, né, os chineses e o pessoal do Butantan, de avançar com a vacina para os nossos vizinhos aqui da América do Sul e também da América Central. É o artigo 2 do acordo que trata disso, né? Vamos ver, ó, sobre a expansão aí para a América Latina. Abre aspas, a Sinovac e o Butantan poderão celebrar outro acordo para estender os direitos de comercialização do Butantan para outros países da América Latina. Caio, geralmente os contratos têm um equilíbrio, né? São bons para ambas as partes, mas esse não é bem assim, né? Explica pra gente. Então, analisando, nessa leitura eu não senti muito ali um equilíbrio. A leitura que eu fiz do contrato, ela revela que os chineses ali, ela mostra que os chineses têm um comando pleno desse acordo. Isso é bem claro em diversos trechos desse documento. Eu escolhi um para destacar que retrata bem, é o que trata da propriedade intelectual dos testes, inclusive os realizados aqui no Brasil. Ó, vamos ver, ó. É o artigo 4 do acordo que diz, abre aspas, o Butantan tem plena compreensão de que a vacina é desenvolvida pela Sinovac, que a Sinovac detém os direitos de propriedade intelectual e interesses da Sinovac na vacina, e que os dados clínicos da fase 3 abrangem os direitos de propriedade intelectual e interesses da Sinovac na vacina. Como a gente destacou na abertura, o contrato tem um alto grau de sigilo, né? Isso, Mona Lisa, tanto que eu não obtive isso, vamos dizer assim, pelas vias formais, né? Justamente porque todo esse acordo de São Paulo com a China envolve muito sigilo. O contrato está sob sigilo aqui em São Paulo. O governador João Dória, quando questionado sobre isso, ele reforça essa ideia do sigilo. Inclusive, foi firmado um acordo de confidencialidade em maio, antes, portanto, da assinatura desse contrato principal. Eu tive acesso a esse acordo de confidencialidade também. São 11 páginas sobre isso, com 4 cláusulas. A gente vai ver aí a cláusula terceira, que estabelece o sigilo absoluto e o que pode ocorrer se esse sigilo for quebrado. Vamos ver aí. Sobre a alta confidencialidade, a cláusula terceira, abre aspas, as partes reconhecem e concordam que a revelação de informações confidenciais de acordo com esse instrumento não terá efeito de constituir qualquer tipo de parceria, joint venture ou qualquer relação comercial. Este contrato ultra sigiloso entre o Butantan e a Sinovac não especifica valor entre as partes. Isso é muito grave, minha gente, é muito sério. O Butantan, dirigido por Dimas Tadeu Covas. Minha gente, este Dimas Tadeu Covas diz que não tem relação de parentesco com o Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Mas, em todo caso, esse laboratório, né, o Butantan, está aí fazendo os testes na vacina Sinovac, a Coronavac, e acreditem, o contrato não determina a quantidade de vacinas e também não determina o valor unitário de cada vacina. Isso é muito sério. Como é que você faz um contrato? Você faz um contrato e você não diz no contrato quanto é que você vai comprar. E também você não coloca no contrato o valor de cada unidade. É muito grave isto, não tem quantidade e não tem valor. Não tem quantidade de vacina e não tem também o valor. Isso é muito grave porque este produto iria ser comprado, iria ou vai, não sei, não sabemos ainda se de fato vai ser comprado, esse contrato vai ser rescindido, mas envolve dinheiro público. Como assim você vai comprar com dinheiro público um produto de um outro país e você faz um contrato e não coloca quantidade e não coloca valor? Está envolvendo o dinheiro público nessas questões obscuras. Por um lado, o contrato está beneficiando apenas um lado no acordo, que é o lado do país asiático. Apenas o país asiático está sendo beneficiado, assim a grosso modo, olhando
por alto este contrato, mas por outro lado temos que ver que não tem quantidade e não tem valor, significa dizer que está aberto, qualquer coisa pode acontecer, né? Vamos ficar atento, veio à tona, graças a Deus, veio à luz do dia este contrato obscuro, absurdo, um contrato, na verdade, estapafúrdio, esse contrato entre o Butantan, entre, na verdade, o governador de São Paulo, João Dória, e o país asiático. As cláusulas do contrato anunciadas em julho, como disse o governador de São Paulo, cláusulas históricas, e de fato são históricas mesmo, porque não consta quantidade e nem valor, um contrato aberto e passivo de fraude, e também um contrato que não beneficia o Brasil, não beneficia a nação brasileira, o estado de São Paulo, beneficia somente o outro lado, o país asiático. Estas cláusulas revelam outras prioridades que com certeza não tem nada a ver com a saúde da população do Brasil, como eu já disse em um vídeo anterior, e eu deixo o card do vídeo aqui em cima para que você possa acompanhar, para que você possa assistir o vídeo. E eu já disse naquele vídeo, que este negócio, esta vacina, envolve interesses gigantescos mesmo, pessoal. E esse contrato não tem nada a ver com a saúde da população do Brasil, mas se trata de interesses gigantes por trás, interesses enormes, como é o caso, né? O João Dória chegou a afirmar para o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando fazia pressão para o presidente liberar a vacina. Então, minha gente, veio à tona, graças a Deus, veio à luz do dia a descoberta desse contrato. Agora todos os brasileiros podem saber quais são os verdadeiros interesses que tem por trás. A descoberta ocorreu justamente agora em que os testes foram suspensos devido ao falecimento de uma pessoa voluntária, cujo motivo da morte não foi informado. O Butantan não informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apenas tem informações aí da polícia, mas o Butantan não informou a verdadeira causa ou as verdadeiras causas da morte, porque que não informou, tem muita coisa por trás, e agora veio à tona esse contrato. Alguém revelou, alguém mostrou este contrato, e neste contrato não consta valor e também não consta quantidade que o Butantan, na verdade, a quantidade que o governo de São Paulo iria comprar, estava em aberto. Então tem cheiro de fraude por trás, e além do mais, esse contrato, nas cláusulas contratuais, conforme nós vimos aí no áudio, essas cláusulas beneficiam somente o outro lado, a parte asiática. A CBN, conforme eu coloquei o áudio aí da CBN, a CBN Brasil teve acesso à íntegra, como foi dito aí, a íntegra do contrato chamado de Acordo de Colaboração de Desenvolvimento Clínico, assinado no dia 8 de junho, e divulgou alguns trechos, como nós vimos aí no áudio, minha gente. A coisa é muito séria. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que a justiça brasileira, vamos ver o que a justiça brasileira vai fazer com este caso. É fraude à vista, gente. Tem coisa errada por trás, tem muita coisa errada. O Laboratório Paulista é colocado como o único financiador, o único patrocinador da vacina. O Butantan será
será o seu próprio custo patrocinador do estudo clínico da fase 3 da vacina no Brasil, sendo o responsável pela sua execução. Então, o contrato totalmente desequilibrado em favor da parte asiática. Diz que o Brasil vai comercializar a vacina com países da América Latina. Olha só, gente, países da América Latina, já países comunistas, países socialistas. Os contratos terão que incluir a Sinovac, ou seja, a empresa, a gigante empresa asiática, tem total comando e comando integral no acordo, e isso fica bem claro nos diversos artigos, como nós vimos aí no áudio. O Butantan tem plena compreensão, é outra cláusula, de que a vacina é desenvolvida pela gigante Sinovac, e que a Sinovac detém direitos de propriedade intelectual e interesses da Sinovac na vacina. Agora fica aqui uma dúvida, minha gente, uma dúvida fica a ser respondida. Por que o governador João Dória defende um contrato tão desequilibrado para o Brasil? Por que ele defende um contrato que beneficia apenas um lado? Vamos ficar espertos, vamos ficar de olho. Nação brasileira, paulistanos, justiça brasileira, fique de olho, porque tem muitos interesses escusos por trás. Tem muitos interesses escusos. E além do mais, é um contrato ultra confidencial. Vamos ver agora como veio à luz, como veio à tona esse contrato, que não era para chegar ao conhecimento das autoridades, não era para chegar ao conhecimento da população, mas chegou, graças a Deus, foi revelado, e nós acreditamos que é Deus que está neste negócio. Deus está neste negócio, revelando esses caminhos tortuosos, revelando esses interesses escusos, revelando esses contratos que beneficiam, esse contrato que está beneficiando a gigante Sinovac asiática, e também um contrato em que está aberto para fraudes. Eu creio que é Deus que está trazendo à luz, que está trazendo às claras esse contrato, para que o povo conheça e para que a justiça brasileira possa fazer o que precisa ser feito. Eu não sei o que deve ser feito num caso como este, mas a justiça precisa fazer alguma coisa. Os contratos assinados pelo governador de São Paulo, João Dória, com esta empresa Sinovac e a gigante lá asiática, é responsável pela produção do Coronavac, e foi assinado sem definir valor e quantidade. Gente do céu, a coisa está ficando feia. É muita sujeira envolvendo dinheiro público, e o governador de São Paulo estava forçando a barra para que o presidente da República liberasse dinheiro para a compra dessa vacina. Ele estava fazendo de tudo, até entrou no STF com pedido para que recebesse, para que os testes da vacina voltassem, porque a Anvisa tinha suspendido os testes, e o João Dória entrou no STF, no Supremo Tribunal Federal, e o STF já havia autorizado que os testes voltassem. E agora vamos ver como é que fica, porque veio à tona, veio às claras. Gente, todo mundo agora está vendo esse contrato que beneficia a gigante Sinovac, e é um contrato com brechas, com grandes brechas, porque é um contrato que não tem quantidade, não tem valor. Vai ficar a critério do governador de São Paulo, vai ficar a critério dele. Então, tem muitos interesses por trás. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia de nós. Minha gente, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo, para que todos possam ficar sabendo desta aberração, desta grande fraude que estava em curso
curso ou ainda está em curso, porque a gente não sabe se esse contrato vai continuar, a gente não sabe, mas é a fraude em curso envolvendo dinheiro público, dinheiro do povo. Gente do céu, todo mundo precisa ficar sabendo disso. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e tem vídeos aparecendo na tela. Entram em um deles para que nós possamos continuar juntos falando sobre este assunto.